Oi, amigo internauta, estamos de volta aqui hoje na casa do professor Ademar Ramos, com Carlos Torres e eu, Fred João, trazendo outro tema para vocês aqui, acompanharem com a gente. Todo mundo já ouviu muito falar sobre o planeta Chupão, Hercóbulos ou Nibiru, seja lá qual for o nome que o pessoal dá a esse planeta. A gente vai hoje conferir se esse planeta existe realmente, se é uma fantasia do planeta inteiro, pensando sobre esse tema. Ademar, como é que a gente pode definir esse tema? É uma coisa mais fantasiosa do que real? Uma coisa que existe realmente? Bom, dentro do esoterismo tem sempre o aspecto esotérico com S e exotérico com X. Né? O esotérico normalmente segue uma tradição, segue uma linha, e o exotérico é um chutômetro do que outra coisa. Né? Mas dentro do aspecto esotérico com S, né, realmente a gente conhece essa tradição, que é uma tradição muito antiga, falando de Nibiru, que é e a Babilônia é a cidade nova, representa hoje onde nós temos o Iraque, e principalmente Bagdá, onde nós tivemos os jardins suspensos da Babilônia, etc. E nessa tradição falava destes planetas, falava dessa realidade que a gente chama de e que outras linhas chamam de planeta Hercólogo, outros falam do planeta que vai chupar as almas da Terra, outros falam de planeta X, o planeta X. Então, é um conhecimento que está em muitas tradições, dentro de todo o esoterismo, o estudo dos esotéricos, mas o que é isso na realidade? Na prática? Na realidade é que nós estamos terminando um ciclo apodrecido e gasto, que é o ciclo de peixes, e adentrando no ciclo de aquário. E sempre que isso ocorre, existe um julgamento. E no julgamento é definido, através de um padrão, quais são as almas aptas para reencarnarem e as almas inaptas, ou que não poderão reencarnar. Dentro da nova fase, que a gente chama fase de ouro, Satyuga, onde o bem vai predominar, uma fase de riqueza, de fartura, onde o bem vai exceder em muito em relação ao mal. Então é feito um julgamento, e quem merece seguir tem um padrão de julgamento, e quem não merece seguir, não é isso, dentro do mesmo padrão, não seguirá. Quem faz o julgamento e qual é o padrão, Ademar? Quem faz o julgamento são as hierarquias, que a gente chama, porque é a lei que rege a própria evolução, e o signo é o equilíbrio certo, meio mal. Então o karma é mal, aqueles que fazem o julgamento. E nós estamos no final do ciclo de peixe, entrando no ciclo de aquário. Então nós temos julgamento. O livro que envolve a humanidade em cima de 4 aspectos. O livro que em cima dos outros, que usa em cima dos povos, vai negativo. Usa qualquer do seu come de coisa que seja. E quem provoca peste
E o contrário, quem promover liberdade, quem promover paz, quem promover a cultura, que a cultura também é o contrário desse processo de promover no cenário é uma vantagem. Por isso, comunidade. Tem um julgamento em cima de um padrão cíclico, onde nós temos um mínimo de bem admissível, todo mundo tem que ter esse mínimo, e temos o máximo de mal admissível ou permitido. Se eu tiver menos do mínimo necessário, para frente. Eu tenho direito à nova era. Se eu tiver mais de mal do que o permitido, também não vou para a nova era. Separação. São dois. Eu tenho que ter o mínimo admissível. Eu posso exceder o mal máximo permissível. Então, mas Ele foi estipulado por mestres na humanidade no dia 21 de março de 1956. Foi determinado esse padrão. Não é um padrão, você olhou para você fez isso, você não fez isso, não é assim. É um padrão. É um padrão de valores. E ele justamente que a pessoa morre, esse julgamento passa em milésimo de segundo. Entendeu? Então, automaticamente, olha que tudo bem. Mostrar. Mínimo necessário, e você não tem o mal máximo admissível, ou exceder o mal, ou esse mal admissível. E aí é o julgamento. Então, Ou seja, não o pessoal entender. Por exemplo, você encontra um celular no chão, na rua, e você pega. Eu peguei um celular, mas tem o número da pessoa ali. Você pode ligar para ela e dizer: você perdeu seu celular. Ou então você enfia no bolso. Você enfia no bolso, ninguém sabe de nada, mas eu só vai do valor negativo. a consciência. O bem necessário para por exemplo, eu sou sentenciado para êxtase, aí é cachaceiro, bagunceiro, né? Não, isso é Judia absurdo, dos isso é outros, dá desfalque, né? Violento, provoca acidentes, provoca mortes, provoca danos na natureza, no homem, nos seres vivos, né? Ele não está. Mas se uma pessoa vive dentro de regras, de padrões preceitos, ele tem condições de seguir. Quem segue os preceitos de uma religião, por pior que seja, normalmente tem você ultrapassa a que a religião tem. E
cima de fatores positivos e negativos. Nos torna aptos para continuarmos na evolução. Numa idade onde a gente vai predominar, ou então nós seremos unidos, nós temos direito e nós voltaremos só a uma situação tão ruim para a gente atual. Então, assim, aí é o processo. Elas ficam no bolsão. Chama bolsão. Olho da lua, não. Esse bolsão é o olho da lua, que é a projeção, né, que ultrapassa a lua, mas é um bolsão dentro da própria abrangência da Terra. E o cone da lua é específico para casos especiais. Por exemplo, pessoas que têm uma missão hierárquica muito importante que pisam na bola, não executam. Aí vai para o cone da lua, né? Porque ele não prejudicou ele só, ele prejudicou milhões de pessoas, milhares, dezenas de milhares. Nesse caso é cone da lua. Mas senão ele fica num bolsão, que são áreas, volumes, que ficam circundando a Terra. E aí então a pessoa fica retida nesse bolsão até que tenha uma condição tão ruim quanto a atual para ele retornar. Porque ele não tem merecimento para ver numa situação positiva. Você fica enchendo o saco lá em cima do astral? Não, ele fica parado, ele fica no astral, ele não reencarna, não reencarna. Você não enche o saco de quem está vivo? É uma bolha, uma bolsão, uma bolha. Vibração. Agora, isso dentro da tradição mais antiga, a tradição babilônia, aí vem como planeta Nibiru, como planeta Chupão, como planeta X, planeta vermelho, Hercólogos, que na realidade é esse bolsão. Somente que aí o pessoal pensa que é um impacto de um planeta que está passando perto da Terra e vai embora, está levando todo mundo. Então a única diferença do conhecimento espiritualista, esotérico e iniciático é que é um bolsão, não é um planeta. É simplesmente isso. Então ele vai reter as almas até que a evolução na Terra passe da fase de ouro, para depois entrar na fase de prata, para depois entrar na fase de bronze e retornar novamente numa fase péssima, que é a fase de ferro. E aí descarrega todas estas pessoas. É isso? E para isso, para a gente ter uma fase de ouro, precisa haver uma compactação das almas. Então nós somos mônada. Mônada é uma unidade de consciência. Isso é importante definir que pode se desdobrar em 7, mantendo um sétimo da consciência inicial. Pode se agrupar em 7, mantendo todas as 7 sétimos da consciência inicial. Então a gente dilui a mônada e cresce a mônada. Porque na realidade existe só uma consciência, que se manifesta de forma trina, né, e que evolui de maneira centenária, que a gente chama de Melquisedeque, o rei do mundo. Então de 7 ele se divide em 49, de 49 ele se divide em 343, acontece lá em Shambhala, do ar, em 343 ele se divide em 2401 e assim sucessivamente, até formar uma grande pirâmide. E aí a gente tem os seres de menor evolução, que são os mais, que estão mais na base da pirâmide, né, na parte de baixo, e à medida que a gente vai crescendo na pirâmide, a gente vai incorporando consciência. E aqui, a cada nível da pirâmide, nós temos os níveis hierárquicos. Homem comum, mulher comum, né? Homem que é meia boca de adepto, que a gente chama, ou seja, um arate, que é um adepto em preparação. Mas antes disso, tem um discípulo, homem comum, tem um discípulo aceito, tem um discípulo iniciado, tem aquele que é o iniciado, depois tem um arate, depois tem o mestre, depois tem o Buda, depois tem o Bodhisattva, depois tem o Cristo, e aí vai seguindo uma série de títulos. Esse cara de Jacó, isso que você E falou. o último é o Nirmanakaya, que seria o mais poderoso, né? Então a pirâmide hierárquica tem faixas. Onde nós estamos? Nas faixas de homens e mulheres comuns. Que é aqueles que subir, né, saíram das religiões e entraram na iniciação, estão na fase dos discípulos. É isso?
Depois tem os discípulos aceitos, porque nem todo discípulo é aceito. Depois tem aquele que começa a iniciar o seu processo como iniciados, que é a fase dos iniciados. Aí tem o arate, a faixa dos arates. E assim vai sucessivamente. E é aquela graduação de um iniciado 7 poderes de Einstein mental, o outro na frente é 49 Einstein, porque multiplica 7 vezes 7. Sim, porque a mônada dela tem essa capacidade. E esse efeito de agrupar almas. Então, por exemplo, todos nós, quando nascemos, nós somos subdivididos em 7, que em essência são iguais. Pode ser 7 homens, 7 mulheres, um homem e 6 mulheres, uma mulher e 6 homens, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, tanto faz. Então nós dividimos. E se encontra é uma loucura. Isso, né? no momento do nascimento somos 7, exatamente iguais. Que necessariamente não precisam estar no mesmo momento na face da Terra. Uns podem encarnar um pouco antes, outros um pouco depois, mas estão dentro desse jogo. Todos podem pertencer a uma mesma raça, mas normalmente não. Às vezes é um chinês, um africano, um América do Norte, América do Sul, para não ter o encontro com eles. Tem mais 6 Porque eu não animais. posso encontrar. Tem mais 6 animais, tem mais 6 Carlos, né? Tem mais 6 tons, todos assim. Tem mais 6 o nosso internautas, cada um de internauta, vocês tem mais 6, todos nós somos 7. Isso a física quântica já está comprovando. É verdade. Isso está comprovando. Isso chama-se tucuísmo. Então o que vai acontecer na Idade de Ouro? Vamos pegar 7 que são meia boca, vamos dizer, né? E fazer A grupa vai dar o melhor. Então você pega 7 mais 7, que dá 49. A grupa não vai dar um ser melhor, que vale por 49, um ser que vale por 7, um ser que vale por 343. Então isso a humanidade reduz, é uma maneira de reduzir, e o que acontece reduzindo a humanidade? Aí os recursos vão ser maiores. Então não vamos ter pobreza, vamos ter fartura. Aí a gente sabe que os bens de alimentação, de moradia, de emprego, de necessidades pessoais, eles seguem um processo aritmético, uma progressão de crescimento aritmético. E a humanidade, ela é geométrica. Então sempre que cresce a humanidade, os recursos não acompanham. É verdade. Isso leva à pobreza, leva à miséria, leva à dor, leva ao sofrimento, à decadência, né? Na Idade de Ouro, não, porque eles agrupam as mônadas, cada pessoa individual se agrupa com mais 7, vale por 7, que é muito maior, mas, ou então 7 dessas melhores. Ou seja, cada vez que eu agrupo 7, eu mudo um patamar. Vai melhorando o conteúdo, né? Se eu me agrupo com 49, eu subo 2 patamares. Se eu me agrupo com 343, eu subo 3 patamares. Na fase da Kali Yuga, a humanidade aumenta muito. Estamos com 7 bilhões de namorados agora. Então o que acontece? Pega alguém de valor, divide em 7 e dá 7 coisinhas menores do 7 para cada um, né? Então na Era de Ouro vai ser o contrário. Em vez de dividir, como é na Era de ferro, que nós estamos agora, que de ferro acaba, deixa de dividir, mas vai fazer o que agora? Concentrar. Então a humanidade vai diminuir porque cada vez que vai morrendo pessoas, só reencarna agrupado em 7. Como é que fica esse processo? 49, 49, né? Então, você compartilha com quem tem o seu valor. Quando a gente nasce com mais 6 praticamente iguais, como se fossem iguais. Não geneticamente, eu falo em valor de alma. Valor de alma. Valor de alma. Mas uns excedem, outros atrasam, né? Mas na hora que vai fazer esse agrupamento, são valores equivalentes. Aí vai pegar em todo mundo e une a mônada. A mônada tem essa característica, que é uma unidade de consciência. Então o que acontece? A humanidade diminui pelo tucuísmo, agrupando mônadas, fazendo conjunção de pessoas de 7 em 7, agrupando de 7 em 7. E a humanidade fica mais ruim, pior, diluindo de 7 em 7 também, né? E aqueles que foram julgados inaptos, porque não tem o mínimo necessário para fazer esse agrupamento, ou excedem o mal permissível, como bandidos nossos que estão aí na penitenciária, né? Criminosos, etc.
Então esses não vão participar. Então essas almas vão ser recolhidas e elas são levadas então a um bolsão astral chamado Hercólogos, Nibiru, Planeta X, Chupão, né? Planeta Vermelho. Físico, então. Não é um planeta físico, é um bolsão. E vão ficar resguardados. Não é Porque físico. não vão ser agrupadas e não diluídas. Por quê? Porque elas não interessam ao ciclo, só me interessa quem está nesse É processo. repetente. Senão eu não faço agrupamento. Entendi. Eu vou pegar alguém muito ruim e agrupar com alguém bom, né? Não dá. Não, mas se pegar de Você 27, tem que agrupar os equivalentes. se você Sempre os pegar equivalentes. 49 ruins, para dar um melhor na mônada, para tentar ver se cabe no Você ciclo. pega e se não é 49 ruins, agrupar, você vai ter um muito ruim, que vale por 49. Quer dizer que. Não vai ficar melhor. Então quer dizer que não Então adianta. depende, por exemplo, se predomina o mal e você agrupar 49, que é onde Aí predomina o é mal, terrível. pô, vai ser um cara Monstro. diabólico, vai ser uma coisa horrível, né? Vai ser um Hitler da atualidade, né? É terrível, né? Agora você pegar 49 bons, já é outra coisa. Mas então, mas como é que a gente vai equilibrar essa Então, o balança? julgamento faz essa separação. É a hierarquia. Aí você já faz um corte. Aquilo que pode ser agrupado, é agrupado. O que não pode ser agrupado, vai para o chupão. Vai pro bolão, vai para a E bolsa. fica lá. E só é tirado do chupão, não faz agrupamento de 7 em 7, ela fica parada no espaço-tempo. E quando tiver uma outra situação desfavorável, igual agora, aí descarrega tudo isso novamente. Não, mas, Recarga. mas vão ter que se equivaler as energias, porque assim, tem que ter o polo positivo e negativo sempre na rotação da vida, na evolução, né? Sim. Então vamos agrupar também seres com demasiada carga negativa, tanto Sim, como positiva, para que mas é tenha esse processo. relativamente, estão agrupando, né? Mas isso é feito de uma forma inteligente. Porque Deus é matemático, Deus é inteligente. Ele vai agrupando de uma forma que pode ir mudando gradativamente o mal, que vai diminuindo, e o bem que vai aumentando. E cada vez que a pessoa morre, não é isso, ela tem o padrão, tem que estar no padrão. Se não está, cai fora. Vai ser gradativo. Vai ser uma Gradativo. coisa de um dia pro outro. Entendeu? Então, isso que corre em torno de Nibiru, que corre em torno de Hercólogos, do planeta que vai chocar com a Terra, não é chocar com a Terra. Isso não tem, né? Então isso é um bolsão astral. O que vai se chocar não é o planeta, é um meteoro, né? Grande Quer meteoro. dizer, o bolsão é astral. Então se você falar que aquilo é um planeta astral, pode chamar até de planeta astral, pouco importa, que interessa que é um bolsão, né? A bolha astral. vibracional. É astral e mental. O Chico Tem- Xavier que ele falava tem dele. duas dimensões, ele tem a dimensão astral e a dimensão mental. O Chico Xavier falava do Chupão, né? Várias pessoas, várias tradições falam, né? Eu ouvi alguma coisa. Falam do planeta Chupão. Pinga Fogo, ele também É. falava muito do Chupão. Então a história é essa, né? A realidade sobre o Chupão, né? Sobre o Nibiru ou Hercólogos é essa. Será que esse é o ponto que os kardecistas falam do planeta em regeneração? É isso. O planeta em regeneração é a própria Terra que vai estar regenerando, né? Regenerando as Que ela almas. está regenerando as almas, exatamente. Agora só que existe um estoque, vamos dizer, que não vai ser usado. E um estoque que vai ser usado. Você vai pro estoque. Exatamente isso. E Só que você, é o amigo? seguinte, né? Onde você vai? Existe um segredo aqui. Se você nasceu, se você é meio coroa, nasceu antes de 10 de fevereiro de 1935, você não entra nesse jogo. Ah, não entra? Automaticamente você é reencarnado. Por quê? Por quê? Porque os seres que definiram esse jogo nasceram no dia 10 de fevereiro de 1935. E os nomes deles nas tradições iniciáticas são Akidorje, o Cavaleiro das Idades, o Cavaleiro do Cavalo Branco, e Akigorje. Né? Então quem nasceu antes reencarna normalmente. Né? Agora quem está depois, aí a história é outra, tem o padrão de julgamento. Tá aí agora em 2013, começando então esse novo ciclo, o ciclo de Aquário, tem uma Maitreya chegando em cima, ou então essa consciência vai estar dividida nos habitantes terrestres para dar um pouco mais de Sim, a Maitreya, existe o ser Maitreya, mas não é um ser que vão crucificar, que vai aparecer aí falando em praça pública, né? Não. A consciência dele é que é colocada na dimensão mental e na dimensão astral. E à medida que a pessoa nasce, ela vai, absorvendo como já. numa prateleira de supermercado, agregando isso nos seus valores evolutivos, né? Para usar quando ele está desificado aqui na Terra. Então, essa é a consciência de Maitreya. Legal. Bom, vocês têm mais alguma pergunta para o Ademar?
Não, tá bem esclarecido. Gostei. Né? Eu acho que Tá foi bom. bacana mesmo a demora. Nibiru. Nibiru. Sobre Nibiru, acho que não resta dúvidas, né, para você, né, internauta? Então, ficamos por aqui e até o próximo programa, pessoal. Até lá. O Nibiru já foi. Esse deu menos. Isso foi legal, viu, Demar? Porque realmente o pessoal fica com aquela pergunta: o que é isso? Bem legal mesmo.